vocês. Estou aqui para apresentar o meu projeto, tá bom? Meu projeto de extensão no curso de pedagogia. E nesse projeto estarei trazendo uma proposta de alfabetização para vocês. Então, desde já, agradeço a participação de todos e farei o possível, para que nossa aula se torne uma aula agradável, para todos. A Pro trouxe aqui um tema para vocês muito bom, Eu acredito que vocês irão gostar. Então, vamos lá, vamos continuar aí, tá certo? Eu vou apresentar os meus slides, a minha proposta de ensino, tá bom? De alfabetização para vocês. E o nosso tema é Luiz Gonzaga para alfabetizar, tá bom? O segmento do EJA. Então, essa é a proposta de ensino que a Pro trouxe aqui para vocês. E eu espero que vocês gostem dessa proposta. Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Proni, Sou graduanda em pedagogia. E eu estou aqui para apresentar uma aula para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as raízes do sertão. E é impossível falar do sertão, falar do Nordeste e não lembrar desse grande ícone da música nordestina. Você já sabe de que é que eu estou falando, não é mesmo? Isso. Então, vamos conhecê-lo? Conhecê-lo não, vocês já conhecem, É um grande ícone conhecido pelo mundo todo. Mas vamos dar início à nossa proposta de aula. Então, estou falando para vocês de Luiz Gonzaga. Aí está a imagem dele, mas acredito que vocês já conheçam muito bem, inclusive as suas canções também, que são muito conhecidas e tocadas no mundo todo, inclusive nesse período junino, na qual nós estamos agora. Vamos continuar. Então, para conhecer um pouco sobre a sua história, a Pro vai apresentar aqui uma biografia de Luiz Gonzaga. Quando se fala em biografia, quando nós vamos falar sobre uma determinada pessoa, quando nós vamos falar sobre a sua vida, tudo o que aconteceu no decorrer de sua vida, Então, hoje nós vamos conhecer aqui a história de Luiz Gonzaga. No nosso texto diz o seguinte: Luiz Gonzaga, 1912-1989. Ele foi um músico brasileiro, sanfoneiro, cantor e compositor. Recebeu o título de Rei do Baião. Então, como vocês já sabem, Luiz Gonzaga é um cantor, é um músico brasileiro. O instrumento mais usado por ele era a sanfona. E além de ser cantor, ele mesmo que fazia suas próprias músicas, recebendo esse título de Rei do Baião. Ele foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos. Levou o baião, o xote e o chachado para todo o país. A música Asa Branca, feita em parceria com Humberto Teixeira, gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou hino do Nordeste brasileiro. Imaginem, o ano em que essa música foi gravada
em 1947. Até hoje ela é tocada, né, aqui no Brasil e em outros lugares, e muita gente conhece a música Asa Branca. Então, foi um grande sucesso, é um grande sucesso até hoje, do cantor e compositor Luiz Gonzaga. E no caso da música Asa Branca, ela teve a parceria com seu grande amigo Humberto Teixeira. Tá bom? E então foi o rei do baião, né? E os ritmos que ele trouxe à valorização é o baião, o shot e o chachado. Principalmente aqui no Nordeste, são ritmos bastante conhecidos. Mas vamos continuar. Eu trouxe a imagem, né, de Luiz Gonzaga com a sua sanfona. Vamos falar um pouco agora sobre a infância e a adolescência de Luiz Gonzaga. Bem, Luiz Gonzaga, ele nasceu na fazenda Caiçara, em Exu, sertão de Pernambuco, no dia 13 de dezembro de 1912. Era filho de Januário José dos Santos, o mestre Januário, sanfoneiro de 8 baixos, e de Ana Batista de Jesus. O casal teve 8 filhos. Então, juntamente com Luiz Gonzaga, né, eram 8 filhos de seu Januário e de senhora Ana. Então, Luiz Gonzaga ele nasceu lá no sertão de Pernambuco, no dia 13 de dezembro. Desde menino, Luiz Gonzaga já pegava na enxada, mas preferia ficar olhando o pai tocar sua sanfona. Logo, aprendeu a tocar e animar as festinhas da região. Cresceu ajudando o pai na roça e na sanfona, mas também fazia pequenos serviços para os fazendeiros da região. Então, desde menino, Luiz Gonzaga já mostrava, né, o amor, a paixão pela música, quando ele observava o pai tocar a sua sanfona. E logo ele aprendeu também a tocar e animar as festinhas da região. Porém, ele não esqueceu, né, de ajudar os pais, que ele cresceu ajudando os pais na roça, né, e também fazia serviços para os fazendeiros que havia ali na região onde ele morava. Luiz Gonzaga era protegido do coronel Manuel Aires de Alencar e de suas filhas, e com elas aprendeu a ler e escrever, e também aprendeu a falar correto. Aos 13 anos, com o dinheiro que juntou e o emprestado pelo coronel, Luiz comprou sua primeira sanfona. O primeiro dinheiro que ganhou foi tocando em um casamento. Ali sentiu que a música era o seu destino. Então, Luiz Gonzaga, com todo o seu encanto, ele tinha a proteção do coronel, né? E também das filhas do coronel, que ensinou Luiz Gonzaga a ler e escrever e também a falar correto. E aos 13 anos, né, ele conseguiu comprar sua primeira sanfona e começou a tocar nas festas, né, onde ele ganhou o seu primeiro dinheiro através da música. E ali ele já sentiu que a música era realmente o seu destino. Era o que ele precisava, né, fazer, não somente por ele, mas por muitas pessoas, né? Porque a música ela traz uma alegria ao coração. Eu acredito que sejam assim com todos. Vamos continuar. Agora vamos falar sobre a fuga de casa e o exército. Em 1929, com 17 anos,
Por causa de um namoro proibido pela família da moça e de uma surra que levou da mãe, Luiz fugiu para o mato. Mas a fuga maior foi quando deixou a casa para uma festa no Crato, no Ceará. Luiz Gonzaga vendeu a sanfona e foi para Fortaleza, onde buscava no exército uma vida melhor. Então, aos 17 anos, por causa de um namoro proibido pela família da moça, que em outros tempos era mais difícil essa questão de namoro, ele levou uma surra da mãe, então ele acabou fugindo para o mato. Imaginem. Mas a fuga maior foi quando ele decidiu, ele deixou a casa para ir a uma festa lá no Crato, no Ceará. Ele vendeu a sua sanfona e foi para Fortaleza. E ele achou que lá no exército ele iria ter uma vida melhor. Vamos continuar. Com a Revolução de 30, ele viajou pelo país. Era o corneteiro da tropa. Em 1933, servindo em Minas Gerais, não entrou para a orquestra do quartel, pois não sabia escala musical. Mandou fazer uma sanfona e decidiu ter aulas com Domingos Ambrósio, famoso sanfoneiro de Minas. Transferido para Ouro Fino, sul de Minas, tocou pela primeira vez em um clube. Então, Luiz Gonzaga acabou entrando para o exército, Ele serviu em Minas Gerais e ele era o corneteiro da tropa. Porém, ele não entrou para a orquestra do quartel porque ele não sabia escala musical. Então, ele mandou fazer uma sanfona e decidiu ter aulas com Domingos Ambrósio, que ensinou a tocar melhor a sanfona. E de lá ele foi transferido para Ouro Fino, onde tocou pela primeira vez em um clube. Dali por diante, ele já sabia, o que queria, que a música seria a vida dele. Então, vamos continuar. Agora vamos falar sobre Luiz Gonzaga no Rio de Janeiro. Em 1939, Luiz Gonzaga deixou o exército. Foram 9 anos sem dar notícias à família. Enquanto esperava o navio para voltar para Pernambuco, Luiz ficou no batalhão de guardas do Rio de Janeiro, quando um soldado o aconselhou a ganhar dinheiro tocando na cidade. Então ele resolveu deixar o exército, Mas, porém, foram 9 anos sem dar notícias à família. Mas quando ele estava pensando em voltar para Pernambuco, um soldado aconselhou para ele ganhar dinheiro tocando na cidade, porque já tinha visto as apresentações de Luiz Gonzaga e sua sanfona. Em 1940, um grupo de estudantes cearenses que estudavam no Rio o aconselhou a tocar músicas dos sanfoneiros do sertão nordestino. Ao participar de um programa de calouros do rádio, tocando Vira e Mexe, Luiz ganhou nota 5 e o prêmio de primeiro lugar. Então, é aí que Luiz Gonzaga vai percebendo que a música já faz parte de sua vida, E que através da música ele vai poder crescer, Até mesmo profissionalmente, Ou seja, o viver da música. Então, no dia 14 de março de 1941, Luiz gravou 2 discos como solista de sanfona. No primeiro, a Mazurca Véspera de São João e Numa Seresta.
No segundo, Saudade de São João del Rei e Vira e Mexe, um chamego de sua autoria. Então, Luiz já começou, né, a fazer a composição de suas músicas. Vamos continuar. Agora eu vou falar para vocês sobre Luiz Gonzaga e Humberto de Teixeira. Luiz foi em busca de um parceiro nordestino e conheceu o advogado cearense Humberto Teixeira. Era o início de uma parceria que durou 5 anos. Luiz Gonzaga lançou músicas com versos simples, impregnado de modismos nordestinos. Sua música agora era acompanhada de sanfona, triângulo e zabumba. Entre os sucessos da parceria destacam-se Baião, Asa Branca, Calô, Paraíba e Assum Preto, né? Quer dizer, entre outras composições. Então, foi com Humberto de Teixeira que Luiz Gonzaga, né, com esse parceiro, ele compôs muitas canções, né? E não era apenas agora somente a sanfona, né? Foi agregado aí o triângulo, que é outro instrumento musical, e a zabumba, né? Esses 3 instrumentos, ele faz parte, né, de um ritmo muito conhecido aqui no Nordeste, né? É o forró raiz, né, como nós chamamos hoje em dia. Então, a partir dali vieram as composições, né? Que teve muito destaque, foi o Baião, Asa Branca, que todos conhecem, entre outras composições. Vamos conhecer ali o Amigo. Aí nós temos a imagem dos dois, né? Os dois grandes compositores da música brasileira, né? Vamos continuar. Asa Branca. A música Asa Branca foi um dos primeiros grandes sucessos nacionais de Luiz Gonzaga. O disco original foi lançado pela RCA no dia 3 de março de 1947. Segundo Luiz Gonzaga, a música nasceu como toada com raízes folclóricas. Com letra de Humberto Teixeira e música de Luiz Gonzaga, Asa Branca retrata o sofrimento do povo do sertão do Nordeste brasileiro, diante da seca que assola a região. Asa Branca foi gravada por diversos cantores, entre eles Dominguinhos, Sérgio Reis e Baden Powell, tá bom? Então, esse foi um dos primeiros grandes sucessos nacionais de Luiz Gonzaga, né? E essa música, ela retrata um pouco do sofrimento do povo do sertão do Nordeste brasileiro, porque nós sabemos que tem a seca, tem a fome, né? Que assola a região. Então, ele quis retratar nessa música um pouco desse sofrimento. E essa música foram gravadas por diversos cantores aqui no Brasil. Então, é uma música muito conhecida e até hoje nós ouvimos ela, né, nas rádios. Podemos assistir vídeos no YouTube, né, sendo cantada por diversos cantores, né, em ritmos diferentes. Então, foi uma música que ficou marcada para os brasileiros. Agora nós vamos falar sobre a volta para a sua terra natal, né? Porque assim como ele saiu, um dia ele também teria que voltar. Então, depois de longos anos, Luiz Gonzaga voltou para a sua terra natal, que é Pernambuco. Ele foi para o Recife e se apresentou em vários programas de rádio.
Em 1949, levou sua família para morar no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, ele voltou ao Recife quando conhece o médico Zé Dantas, que sabia cantarolar todas as suas músicas. Foi o início de uma parceria que lançou os sucessos Vem Morena, A Dança da Moda, Cintura Fina, A Volta da Asa Branca. Entre 1948 e 1954, Luiz Gonzaga morou em São Paulo, de onde viajava para todo o país. O seu sucesso não parou mais. Em 1980, Luiz Gonzaga cantou para o Papa João Paulo II em Fortaleza. Convidado pela cantora amazonense Nazaré Pereira, ele se apresentou em Paris, recebeu o prêmio de Níper de Ouro e 2 discos de ouro com Sanfoneiro Macho. Imagine, de tudo que ele passou, né? Ele não fugiu das suas raízes, ele acabou voltando para a sua terra natal, foi buscar sua família, né? E de lá ele deu a volta pelo mundo todo levando as suas canções, as suas músicas, né? Entre outras parcerias também que ele foi fazendo no decorrer de sua carreira. Mas vamos continuar, saber mais um pouco sobre Luiz Gonzaga. Vamos agora falar sobre a sua família. Luiz Gonzaga teve um relacionamento com a cantora e dançarina Odaleia Guedes dos Santos. Em 1945, desse relacionamento, nasceu Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, que ficou órfão de mãe com 2 anos de idade. Em 1948, Luiz Gonzaga casou-se com a pernambucana Helena Neves Cavalcante e juntos criaram Gonzaguinha e adotaram a menina Rosa Gonzaga. Então, Luiz Gonzaga, ele teve um relacionamento com a cantora e dançarina, né? Desse relacionamento nasceu Luiz Gonzaga Júnior, só que tem que ele ficou órfão de mãe com apenas 2 anos de idade. Então, ele casou-se novamente com a pernambucana e dali eles criaram Gonzaguinha, né? Como é conhecido seu filho, e adotaram a menina, na qual deram o nome de Rosa Gonzaga. Então, essa é a família de Luiz Gonzaga. Aí nós temos a imagem, né, de Luiz Gonzaga juntamente com o seu filho Gonzaguinha. Vamos continuar. Vamos falar agora sobre a morte de Luiz Gonzaga. Aqui nos diz que Luiz Gonzaga ele lutou durante 6 anos contra um câncer de próstata. No dia 21 de junho de 1989, foi internado no Recife, Pernambuco, no Hospital Santa Joana, já bastante debilitado. No dia 2 de agosto de 1989, faleceu vítima de uma parada cardíaca. Em 2012, quando se comemorou 100 anos do nascimento de Luiz Gonzaga, foi lançado o filme De Pai para Filho, narrando a relação conflituosa entre Gonzaga e Gonzaguinha. O artista recebeu várias homenagens em todo o país. Então, a causa da morte de Luiz Gonzaga foi um câncer, né? Desse câncer, ele teve uma parada cardíaca, na qual ele não resistiu. Em 2012, comemorou-se o centenário, né? Que era o ano de nascimento, né? De Luiz Gonzaga, ele faria 100 anos. Então, foi gravado um filme em homenagem a ele, né?
mas nesse filme narrava uma relação conflituosa, né, entre Gonzaga e Gonzaguinha, entre pai e filho. E até hoje, né, Luiz Gonzaga, ele recebe várias homenagens em todo o país. Aqui a Pro agora vai relatar para vocês, né, uma lista de alguns sucessos, né, de Luiz Gonzaga, que é conhecido por muitos. Temos Asa Branca, Luar do Sertão, Súplica Cearense, temos A Feira de Caruaru, Meu Pé de Serra, A Triste Partida, Assum Preto, Olha pro Céu, Balanceeu, Paraíba, Pau de Arara, Cintura Fina, Danado de Bom, Riacho do Navio, muito conhecido, o famoso Shot das Meninas. No Ceará não tem disso, não. Numa Sala de Reboco, também muito conhecido, Respeita Januário, Pagode Russo, Último Pau de Arara, O Fole Roncou, Zé Matuto, também muito conhecido, né, por todos. 17700, também conhecido, Dança da Mariquinha, Baião de Dois, ABC do Sertão. Então são inúmeros sucessos desse grande compositor, né, e cantor Luiz Gonzaga. E é incrível como essas músicas elas são tocadas até hoje, né? Então, apesar de sua morte ter sido há muito tempo, muitos anos atrás, até hoje as suas músicas são bem tocadas. Gostaram da biografia de Luiz Gonzaga? Eu espero que sim, né? Podemos aprender um pouquinho de sua história. Aí está mais uma imagem dele, desse grande ícone da música nordestina, né? Da música brasileira, conhecido por todo mundo. Então vamos continuar. Nesse momento aqui agora, a Pro gostaria de passar um vídeo para vocês assistirem. É uma grande homenagem, né, a Luiz Gonzaga. Foi um vídeo produzido em parceria com a Skin. E a Pro vai colocar agora para vocês conhecerem essa música, né? Conhecerem não, que vocês já conhecem, para a gente cantar um pouco.
Então, essa foi uma bela homenagem, né, ao rei do Baião, ao eterno Gonzagão. É uma música muito conhecida até hoje, é incrível, né? Porque até hoje essa música causa assim arrepios quando ouvimos ela. E ela retrata sim muito bem o sofrimento do povo do sertão, né? Isso do nordestino. Então, uma grande composição, né? Mas vamos continuar. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Então, como eu falei para vocês, uma grande composição, né, de Luiz Gonzaga. E a Pro agora vai pedir para que vocês observem essa imagem, né? Essa imagem representa, né, tem como nome essa obra, na verdade, que é uma obra de um grande artista brasileiro, Cândido Portinari, né? Ele é um grande pintor brasileiro. E o nome dessa obra, dessa pintura, que foi feita em 1944, chama-se Retirantes. Essa obra ela foi produzida com a técnica de óleo sobre tela. Aí ela possui a dimensão de 180 por 190 centímetros e encontra-se lá no Museu de Arte de São Paulo. Nessa obra, Portinari, ele aborda o tema da migração nordestina, né? Que é uma triste realidade de uma parte da população brasileira, que assim como Luiz Gonzaga, né, deixa o seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outras partes do país. Então, por que a Pro trouxe essa imagem para vocês? Porque podemos observar que há uma intertextualidade entre a obra de Cândido Portinari e a música Asa Branca, certo? Porque retratam, né, a seca no Nordeste, né, e uma das suas principais, desculpem, gente, consequências. Então, a migração dos nordestinos para outros lugares, né, eles vão em busca de uma vida mais digna, tá certo? Então, vocês perguntam, o que é uma intertextualidade, né? Vocês sabem, já ouviram falar essa palavra? Na verdade, a intertextualidade é um diálogo, né, que faz em duas ou mais obras. Ou seja, possa ser que a partir da música, Cândido Portinari possa ter feito essa obra, né, essa pintura, ou Luiz Gonzaga, através da pintura, fez a música Asa Branca, certo? Então, é quando a gente faz essa referência, né, essa ligação. Esse é apenas um exemplo que a Pro está dando aqui para vocês, tá bom? Então, intertextualidade é isso, né? Uma releitura de uma imagem ou de um texto, né? E nesse caso aqui a Pro trouxe como a obra Retirantes, né? A pintura feita por Portinari e a música Asa Branca, que os dois vão ter o mesmo propósito, né? Que é retratar o sofrimento do povo nordestino. Tá bom? Deu para compreender um pouco sobre isso? Então, podemos continuar? Vamos lá. A Pro agora vai falar sobre a linguagem diatópica, né? Que são as variações referentes às regiões geográficas, de acordo com a cultura local. Nesse caso, a linguagem diatópica aí será de acordo com a linguagem do sertão. E lá na música Asa Branca, nós podemos perceber, né, que ele fala algumas palavrinhas que tem uma linguagem do sertão.
A Pro colocou aqui em duas cores, né? Diferentes. Colocou aqui a cor vermelha para a linguagem diatópica, né? Que é como o povo dessa região, né? Desse local, né? De acordo com a cultura deles, falam. E a Pro colocou de verde a forma certa, né? De escrita de acordo com as normas da língua portuguesa. Tá certo? Então, a Pro fez uma listagem aqui de algumas palavras, certo? Nós temos aqui a palavrinha oiei, oiei, fornaia, temos a palavrinha plantação, temos a palavrinha em pé, temos a palavrinha entonce, temos a palavrinha vortar, temos a palavrinha zóio, e a última palavrinha que a Pro colocou aqui foi espalhar, tá bom? Então, essas são as palavrinhas que tem uma linguagem do sertão, né? Quando ele diz, quando olhei a terra ardendo, olhei. Na verdade, na nossa língua portuguesa, essa palavra é escrita dessa forma, né? Olhei, tá bom? Olhei, olhei. Na segunda palavrinha, fornalha. Na verdade, nós escrevemos fornalha. Olha como a escrita é totalmente diferente e também a pronúncia, né? Aqui nós temos plantação. Na nossa língua portuguesa, nós lemos plantação. Então, há uma diferença aqui na escrita. Em té refere-se à palavrinha até, tá bom? A mesma coisa vem entonce. Entonce refere-se à palavrinha então. Tem a palavrinha vortar. Vortar refere-se à palavrinha voltar, tá bom? Temos aqui a palavrinha zóio, quer dizer olhos, né? Quando verde dos seus olhos se espalhar, espalhar, mas no caso na canção vem espalhar, né? Então essa é uma linguagem diatópica, tá bom? É uma linguagem no caso do sertão. Aí nós temos aqui a escrita dessas palavrinhas na linguagem diatópica e aqui tem de acordo a língua portuguesa como realmente fazemos a escrita dessa música, tá bom, gente? Então, é mais uma explicação que a Pro trouxe aqui para vocês. Vamos continuar. Aí, a Pro trouxe aqui agora, né? Para a gente ler a letra da música Asa Branca. E como a Pro falou para vocês, a Pro deixou aqui destacadas essas palavrinhas, né? Que estão com a linguagem diatópica, né? A linguagem do sertão. E aqui diz o seguinte, quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nem um pé de plantação. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água, perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Vamos continuar. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse adeus, Rosinha, guardar contigo meu coração.
Então eu disse, adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore, não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore, não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. Então, composição de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Vocês podem perceber que essas palavrinhas em destaques são aquelas palavrinhas que a Pro falou que tem uma linguagem diatópica, né? Uma linguagem do sertão. E no slide anterior, a Pro mostrou a forma certa, né, de escrita dessas palavras. Tá bom? Podemos continuar então? Vamos lá. Outra coisa que a Pro também quer trazer aqui para a nossa aulinha de Luiz Gonzaga para alfabetizar é o uso das letras maiúsculas e minúsculas. Vocês se recordam quando é que nós fazemos esses usos? O uso dessas letras? Vamos recordar então. Aqui está nos explicando o seguinte, que o uso das letras maiúsculas é usado nas iniciais de frases, né, citações, entre outros, e também aos nomes próprios. Quando nós falamos nomes próprios, estamos dizendo nome de pessoas, nomes de cidades, país, estabelecimentos comerciais, entre outros, tá bom? E na música, nós podemos observar as palavrinhas, certo? As palavras, perdão. Rosinha, né? Lá tem essa palavrinha na música, na canção, né? Rosinha é um nome de pessoa. Então, ela é escrita com primeira letra maiúscula. Não posso usar a letra minúscula aqui nessa palavra, tá bom? Porque refere-se ao nome próprio. Temos também a palavrinha Deus, também é um nome próprio, tá bom? Temos São João, tá bom? Também é um nome próprio. E aqui a Pro colocou, né, no sentido de ser uma frase, qual fogueira, e continua a frase. Então, aqui no início dessa frase, a primeira letra deve ser maiúscula, tá bom? Então, eu uso as letras maiúsculas nas iniciais de frases e nos nomes próprios. E quando é que eu uso as letras minúsculas? As minúsculas nós usamos nos substantivos comuns, né? Algo que é comum a qualquer coisa, né? A outra coisa. E na música nós podemos observar, por exemplo, a palavrinha coração. Coração, se eu chegar aqui no Nordeste e falar essa palavra coração, todos sabem o que é coração. Se eu chegar lá em outra região falar a mesma palavra, eles também vão saber. Por isso que consideramos, né, que é um substantivo comum. Alazão também, né, um nome comum, né, refere-se ao cavalo. Chuva também é um substantivo comum, assim também como o sertão, também é um substantivo comum. Então, nessas palavras, nós temos que usar letras minúsculas, tá bom? Então, não poderia usar a primeira letra aqui nessa palavrinha, letra maiúscula, porque essa escrita estaria errada, tá bom? Então, deu para entender, relembrar um pouco sobre as letras maiúsculas e minúsculas? Então, vamos continuar.
Nós agora vamos analisar lá na música, né, mais uma vez, quais são as palavrinhas que são escritas, né, com ão. Podemos observar que tem várias palavrinhas que tem essa sílabazinha aqui, ó, ão. E a Pró fez uma listagem aqui de algumas dessas palavras, certo? Nós podemos observar aqui, temos essa primeira palavrinha. Alguém consegue ler? É a palavra plantação. Plantação. Lá na música ele fala plantação, né? A linguagem diatópica. Plantação, temos o ão, estão vendo? Né? Na última sílaba. Temos essa segunda palavrinha aqui, judiação. Judiação também, mais uma vez, né? Olha, o ão presente aqui na última sílaba. Alazão. Alazão também. Mais uma vez, temos o ão. Temos aqui agora a palavrinha sertão. Sertão. Mais uma vez, o tão, né? A sílaba tão, que é a última sílaba. Temos aqui também coração. Coração. Temos o ão. E temos também aqui uma última palavrinha que a Pró pegou lá na música, que é a palavrinha não. Tá bom? Então, essas palavrinhas têm ão. E a Pró agora vai analisar com vocês a quantidade de letras, né? Quantas letras tem? Nós vamos colocar aqui o número, né? A Pró colocou para vocês. E a escrita por extenso desses números. Como é que eu vou escrever o nome desse número, tá bom? Então, nós contamos aqui, ó. A palavrinha plantação, ela possui quantas letras? Isso mesmo, possui 9 letras, tá bom? Como é que eu escrevo a palavrinha 9? Temos que soletrar. Nove, nove. Como é que eu escrevo nó? Como é que eu escrevo vé? Aí, vou colocar juntinhas essa escrita, formando a palavrinha 9. Na palavrinha judiação, judiação. Quantas letrinhas tem a palavrinha judiação? Isso mesmo, tem 8 letras. Como é que eu escrevo a palavrinha 8? Oito, oito. Certo? Agora, vamos aqui para a palavrinha alazão. Quantas letras tem a palavrinha alazão? Olha o numeral aqui. 6. Como é que eu escrevo a palavrinha 6? Olha, vamos soletrar C, is. Tem um sonzinho do is no finalzinho, tá bom? Quando eu falo C, tem que ter atenção para não colocar a letrinha C. É com S, ok? Temos a palavrinha também aqui, sertão. Sertão também possui quantas letras? Isso mesmo, 6 letrinhas, né? Aqui novamente vamos escrever a palavrinha 6. Temos a palavrinha coração. Coração possui quantas letras? Isso mesmo, são 7 letras. Como é que eu escrevo a palavrinha 7? Muito fácil, né? Sé, té, né? Nós escrevemos o té, mas porém esse ele tem um sonzinho de i. 7. E a última palavrinha, não. Não tem quantas letras? 3, isso mesmo. Temos 3 letrinhas. Como é que eu escrevo 3? Nós temos aqui uma silabazinha complexa, né? 3, T-R-E-S. E nós temos uma acentuação gráfica que é o circunflexo. Ok? Então, essas são as palavrinhas que são escritas com ão, que nós temos lá na canção Asa Branca. Agora, vamos analisar essas palavras quanto ao número de sílabas, porque nós sabemos que as palavrinhas, elas possuem quantidades de sílabas, né? E essas sílabas, elas
elas são analisadas, né? E podemos ter um nome para cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Plantação. Quantas sílabas tem a palavra plantação? Quantas vezes eu abro a minha boca para falar a palavra plantação? Então, vamos lá. Plantação. Então, quantas vezes eu separei aqui essa palavrinha em quantos pedaços? 1, 2, 3. Então, se plantação tem 3 pedaços, nós dizemos que ela é uma palavrinha trissílaba. Quando tem 3, a classificação dela quer dizer que ela é trissílaba, tá bom? A nossa segunda palavrinha que temos aqui é judiação. Quantas vezes eu abro a boca para falar judiação? Nós podemos perceber que aqui separamos em 1, 2, 3, 4. Foram 4 pedaços, então a classificação dessa palavrinha é polissílaba, tá bom? Então, se eu tenho 4 sílabas, eu chamo de polissílaba, ok? Próxima palavrinha que a Pro destacou aqui são aquelas palavrinhas com ão, é a palavrinha alazão, alazão, tá bom? Alazão também é uma palavrinha trissílaba, ok? Nós temos 1, 2, 3. Então, a classificação para as palavras que têm 3 sílabas é trissílaba. Próxima palavrinha aqui, sertão. 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 Quantos pedacinhos foram separados? Olha, 2 pedaços. Quando são separados em 2 pedaços, nós temos uma palavrinha de sílaba, tá bom? A classificação é de sílaba. Próxima palavrinha, coração. Coração. Quantos pedaços tem a palavra coração? 1, 2, 3. Então, se tem 3 pedaços, ela é uma palavra trissílaba, tá bom? A classificação dela, como nós já vimos aqui na palavrinha alazão, e como vimos também aqui na palavrinha plantação. 3 sílabas, trissílaba. E a última palavrinha, não. Não é uma palavrinha que não pode se separar. Logo, ela só tem uma sílaba, tá bom? Então, se ela tem uma sílaba, ela é monossílaba, ok? Então, vamos dar continuidade, tá bom? Aqui, a nossa apresentação de aula. Agora, quer que vocês peguem um caderno. Nesse caderno, vocês vão tentar, né? Vão escrever as palavrinhas que surgirem aí. As palavrinhas não, a Pro vai apresentar algumas imagens que são referentes à canção, né? Asa Branca. Vocês vão escrevendo no caderno. Depois, nós vamos fazer a correção dessas palavrinhas, ver como elas são escritas, ok? Vamos lá, podem pegar o caderno de vocês. Nós temos aí a primeira imagem. Essa primeira imagem está referindo-se a uma plantação. Como é que eu escrevo a palavrinha plantação? Escrevam aí no caderno de vocês. Observem direito, né? Com atenção cada sílaba. Segunda imagem. É uma festa muito conhecida, né? Aqui no Nordeste, que é o São João. São João. Prestar atenção também na escrita, se vai ser com letra maiúscula, minúscula, ok, pessoal?
Pronto, São João. Essa próxima imagem que a Pro colocou aí refere-se ao sertão. Como é que eu escrevo sertão? Tá bom? Nós temos a seca, né, destacada aí nessa imagem. Próxima imagem, nós temos aí um cavalo, né, que refere-se lá na canção a palavrinha alazão. Não é isso? Alazão, que refere-se ao animal, né, do nordestino, como eles chamam, né, lá na região dele, a linguagem diatópica. Vamos lá, alazão. Agora aqui nós temos uma criação de gado. Gado. Como é que eu escrevo gado? Nessa criação. Gado. Uma palavrinha também que tem lá na canção. E a última palavrinha, nessa imagem aí que eu estou mostrando, é coração. Como é que eu escrevo a palavrinha coração? Escrevo com letra maiúscula, minúscula. Vamos lá, pessoal. Vamos conferir a escrita dessas palavras. Pronto. Aí de verde nós temos escrito plantação. De laranja nós temos escrito alazão. Olha, vocês podem perceber que tem um ão, né, nas duas palavras. Essa palavrinha roxa nós temos a palavrinha São João. São João, também temos o ão presente. Próxima palavrinha de azul, no tom mais escuro, sertão. Olha só como eu escrevo a palavrinha sertão. Está certo de vocês? Escreveram certinho? Precisa de alguma correção? Próxima palavrinha de amarelo, gado. Gado. Escreveram certo? Muito bem. E a última palavrinha que nós temos aí, a palavrinha coração. Coração. Trissílaba. Corrijam de vocês, tá bom? Então, temos aí 5 palavrinhas com ão, não é mesmo? Plantação, alazão, São João, sertão, coração. E uma palavrinha, né? Sem um ão, que é a palavrinha gado. Vamos lá conferir nas imagens. Plantação, São João, sertão, alazão, gado, coração, que foi a última palavra. Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem a correção, tá bom? Observem direitinho. Pronto. Então, aqui eu finalizo a aula, tá bom? Eu agradeço a vocês a participação nessa aula. Foi um bom aprendizado, né? Podemos resgatar um pouco da história de Luiz Gonzaga. E podemos perceber que, através de uma simples canção, nós podemos alfabetizar, né? Poderia ter tirado diversas coisas somente de uma canção para poder estar ensinando a vocês. Mas por hoje é só. Muito obrigada de coração e até a nossa próxima aula. Obrigada, pessoal!